Oi pessoal, preparados aí para continuar na história de Elias? Na verdade, Elias está meio fora de cena aqui, né? Nós estamos falando sobre... Vocês lembram? Sobre... Não estou ouvindo... não vou ouvir, né? Nós estamos falando sobre duas pessoas. Um ímpio e um justo. Um crente. Um ímpio, quem é? Acabe. E o justo... O crente é Josafá, dois reis. Acabe, rei de Israel, e Josafá, rei de Judá. Esse aqui, Deus... Como é que Deus lidou com Acabe? Por meio de várias advertências, usando aí o profeta Elias, inclusive dando a ele a sua sentença de morte, mas agindo com misericórdia. Lembram dos estudos passados? O rei Josafá, se você não sabe quem é o rei Josafá, pausa esse vídeo, volte no vídeo anterior da semana passada, não sei se é a lição 17 ou 18, mas volte lá se você não sabe quem é Josafá. Na verdade é a lição 18. Volte lá na lição 18, você vai descobrir quem é o rei Josafá. O título da lição é Deus despreza ou Deus rejeita a aliança Deus rejeita a aliança com o ímpio. Esse é o título da lição. Deus rejeita a aliança com o ímpio. Para você saber quem é Josafá. Nós lemos o texto, sabemos aí, traçamos um perfil de Josafá e nós devemos ser muito parecidos com esse homem. Foi um rei bom aos olhos de Deus, um rei que teve a bênção de Deus. Estamos aqui, continuamos. Pela manhã falamos sobre Josafá e agora vamos traçar esse contraste. Falamos sobre o homem que preza pela vontade de Deus, que era o rei Josafá. Ele queria saber, Acabe, antes de ir nessa empreitada, nessa batalha lá em Ramote-Gileade, vamos saber o que Deus pensa sobre isso? Procura aí um profeta para saber o que Deus pensa sobre isso. E qual foi a reação de Acabe a esse pedido de Josafá? Nós vamos ver hoje, na nossa mensagem central, que o ímpio, ou aquele que não teme a Deus, esse é o ímpio despreza a vontade de Deus. Ao contrário, contraste à mensagem central do vídeo anterior. O crente preza pela vontade de Deus. Ele tem um desejo, ele quer saber, ele busca intensamente conhecer a vontade de Deus. Isso o crente, o justo. Já no rei Acabe, na sua vida, ele desprezou a vontade de Deus. Ele não queria saber, fez chacota com o profeta que foi enviado para falar a vontade de Deus. Inclusive, ele desprezou tanto, que isso levou, inclusive, à sua morte. Então, a mensagem central de hoje é: o ímpio despreza a vontade de Deus. Você preza ou despreza a vontade de Deus? Você vai se encontrar junto do rei Acabe, porque o rei Acabe desprezou a vontade de Deus, ou junto do rei Josafá, que prezou pela vontade de Deus. Com qual dos reis você mais se parece? Espero que todos vocês prezem pela vontade de Deus e se pareçam ainda mais com o rei Josafá, buscando conhecer a sua vontade na Bíblia, no exemplo dos irmãos e na santidade de vida, para que o pecado não impeça de enxergar o que Deus quer que façamos, tá bom? Então, mas hoje nós vamos ver. Você pode aí se encontrar mais perto de Acabe ou conhecer alguém assim, alguém que despreza a vontade de Deus. Qual é o fim dessa pessoa? O que acontece com ela? Quais são as consequências de desprezar a vontade de Deus? Eu alistei aqui 3 consequências desse desprezo pela palavra de Deus. A primeira consequência, o primeiro resultado desse desprezo é a ignorância. A ignorância é o primeiro resultado, a primeira consequência do desprezo pela vontade de Deus. Como eu disse para vocês, eu não vou entrar e explicar todo o texto, mas vamos ver, antes de eu explicar essa ignorância, vamos ver ali em 1 Reis 22,
em quais momentos, em quais versículos Acabe demonstrou seu desprezo pela vontade de Deus. Então pega aí a sua Bíblia, 1 Reis 22, no versículo 8. Nós vamos ler 3 versículos, o versículo 8, o 16 e o 18. Então vejam aí, 1 Reis 22, 8. Respondeu o rei de Israel a Josafá. O rei de Israel era Acabe. Há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém eu o aborreço. Olha aqui o que ele faz. Era um profeta de Deus, um profeta do Senhor, que trazia a palavra do Senhor. Qual era o sentimento de Acabe com relação a esse homem? Ele aborrecia o profeta de Deus. Mas ele falava acerca das coisas de Deus e Acabe aborrecia. Era isso mesmo. Vejam que ele disse: porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Ah, e a culpa era de quem? Adivinhe, a culpa era de quem? A culpa era do profeta? Que o profeta só trazia más notícias acerca de Acabe? Claro que não. Acabe, nós já traçamos aqui o perfil de Acabe, as mancadas que ele deu, tudo que ele fez era abominável diante de Deus. Ele chegou a matar um homem por ganância, por mimimi. Ele chegou a matar alguém. Você acha que esse homem ia ouvir algo que é bom da parte de Deus por meio do profeta? Claro que não. Se ele se voltasse para Deus, se ele se arrependesse, mas isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu, então é óbvio, a culpa não era do profeta, que as notícias, o que o profeta trazia, as mensagens que o profeta trazia eram sempre más, mas era do próprio Acabe, mas ele ficava aborrecido, porque o profeta só trazia más notícias. Então, ele estava pouco se importando com a vontade de Deus. Ele queria o quê? Ele queria ouvir coisas boas. Nós vamos ver aqui em 2 Timóteo, que é da base aqui para a nossa primeira consequência do desprezo à vontade de Deus, que pessoas fizeram isso, queriam mestres para si que falassem coisas boas, assim como Acabe, é muito parecido. E Acabe, a história de Acabe aconteceu muito tempo antes de 2 Timóteo ter sido escrito. Então, a culpa era toda de Acabe. Mais um outro versículo que mostra esse desprezo é o versículo 16 de 1 Reis 22. Vejam aí, versículo 16. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Ele está aqui utilizando de uma ironia. Ele está aqui afrontando, por assim dizer, o profeta. Falou, uma ironia. O que é uma ironia? Quando você fala algo que você não quer realmente dizer aquilo. Acabe estava utilizando um recurso, falou: quantas vezes eu te pedi que você me dissesse a verdade? Qual a resposta? Você nunca se importou com a verdade. Você nunca se importou com isso. Porque na semana que vem, aguardem, na semana que vem vai ser muito legal a explicação dessa história, muito legal. Mas na história aqui, para contextualizar, o profeta chegou lá e falou o que Acabe queria ouvir. Fala, vai lá, entra, vai que tem a bênção do Senhor. Acabe sabia. Acabe sabia que ele estava de deboche. O profeta fez isso de propósito. E ele debochou em cima. Falou, quantas vezes eu te pedi a verdade? Acabe não estava se importando com a verdade. Claro que ele não estava. Não queria o conselho do Senhor para os seus planos. Este é o modo como o ímpio age. Ele não quer saber da vontade de Deus. E aí, o versículo 18, finalmente. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Olha aqui. O profeta falou a verdade, conforme ele tinha pedido, ali meio no deboche. O profeta falou a verdade, falou para ele não ir, o Senhor não abençoaria aquele intento, isso não ia acontecer. E ele falou, tá vendo, ô Josafá, como esse profeta aí nunca fala o que é bom? Tá vendo? Desprezando assim o profeta e a sua palavra, que é a palavra vinda do
Senhor. Então, a primeira consequência que aconteceu na vida de Acabe, e acontece de um modo geral nas pessoas que desprezam a vontade de Deus, desprezam conhecer a sua vontade, a primeira consequência é a ignorância. Ignorância. Abram agora a Bíblia em 2 Timóteo 4, no versículo 3 e 4. 2 Timóteo, lá no finalzinho da Bíblia. Se vocês não têm familiaridade, onde é que está? O tio falou 2 Timóteo. Você fica procurando lá no começo, você vai lá no índice, decorem os livros da Bíblia. Sim, decore. Pega lá, tem a musiquinha dos livros da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento. Se você não sabe onde está, em qual testamento está 2 Timóteo, decore os textos. Procure saber, para você ter essa familiaridade com um texto bíblico, com a vontade de Deus revelada. Isso aqui, eu preciso saber, conhecer tudo isso aqui. Para quê? Para eu viver bem. Para eu amar a Deus do modo como Ele quer que eu ame. Para eu conhecer a verdade do Evangelho. Para eu estar livre da perdição eterna. Tantas outras aplicações. Esse livro aqui mostra o auge, o ápice da glória de Deus que está em Jesus Cristo. E eu preciso conhecer tudo isso. Então, quando o tio fala 2 Timóteo, vá lá, pelo menos para perto, né? Não fica lá procurando, será que está aqui no começo da Bíblia? Tá bom? Fecha o parênteses. Você já achou 2 Timóteo? Então, eu já achei aqui. 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Que tempo é esse? Parece que era o tempo de Acabe, que Acabe não suportava ouvir a vontade de Deus por meio do profeta, e parece um pouco, só um pouquinho, né? Não, parece bastante com os dias atuais. As pessoas não suportam ouvir a sã doutrina, a verdade de Deus. Não suportam ouvir o que está escrito aqui. Então o que elas fazem? Se elas não suportam ouvir a palavra de Deus, não suportam ouvir aqui um estudo de meia hora acerca da palavra de Deus, falando que o ímpio despreza a vontade de Deus, se elas não suportam isso, o que elas fazem? O versículo vai dizer o que elas vão fazer. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, elas vão querer pessoas, vão ver vídeos, querem pastores, líderes e mestres que falam que elas gostam de ouvir. Você vai ser rico. Se você der tanto para a igreja, Deus vai te dar 1000 vezes mais. Você é uma pessoa boa. Você tem potencial. Essas coisas que não alimentam nada e são mentiras. As pessoas estão procurando, indo atrás dessas pessoas. Estão se cercando dessas pessoas, por quê? Porque agrada o coração, agrada o ego, agrada. Mas isso não é a verdade de Deus, porque elas não suportam ouvir a sã doutrina, que está na palavra de Deus. E aí o versículo, como que sentindo, segue a leitura, como que sentindo coceiro no ouvido. Já sentiu coceira? Qual a sua ouvido aí? Não aguenta, não suporta ouvir a sã doutrina. Versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O que são fábulas? Fábulas aqui é o sentido de falsas ideologias. São mentiras, por assim dizer. Existe um ditado, eu não sei exatamente a quem é atribuído essa fala, mas vive rodando aí o Facebook, que diz que a consequência ou a punição a alguém que não quer ou acreditar na verdade é acreditar em qualquer coisa. Sim, é acreditar em duende, é acreditar que a terra é plana, é acreditar em qualquer mentira, é acreditar que o homem veio do macaco, é acreditar que o universo surgiu de uma explosão. Sim. A punição dessas pessoas é a própria ignorância. Elas se acham muito entendidas. Conhecemos
Elas são ignorantes. Deus, por exemplo, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. O que eles dizem, o que eles fazem, coceram nos ouvidos. E aí o que elas fazem? Não, o homem veio do macaco. Está aí a consequência por desprezar a vontade de Deus. Segunda consequência é a impureza. É a impureza. Abra sua Bíblia em Efésios 4. Impureza. Segunda consequência do desprezo pela vontade de Deus. Efésios 4, 17 a 19. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha aqui essas pessoas que se acham intelectuais. Os crentes não entendem nada, são pessoas iletradas, são pessoas muito simples, são pessoas, como eles dizem, pessoas da mente fechada, não têm a mente aberta, como essas pessoas. O apóstolo Paulo, Deus, por meio do apóstolo Paulo, chama essas pessoas de pessoas vaidosas nos seus próprios pensamentos. E olha o que acontece com eles: obscurecidos de entendimento. São ignorantes. Já é uma escadinha aqui. Primeiro vem a ignorância, depois vem a impureza. E o terceiro vamos ver daqui a pouco. É uma escadinha. Primeiro são ignorantes, agora são impuros. Vejam, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. E o que aconteceu? Os quais, tendo se tornado insensíveis, desprezaram tanto a vontade de Deus, desprezaram tanto a verdade, o que é bom, o que é reto, o que é justo, desprezaram tanto isso que eles fazem. Se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Essas pessoas têm uma vida suja, porca, imunda de valores morais. Pessoas que se entregam às imoralidades de qualquer tipo. Você conhece as pessoas assim? Pessoas que desprezam a vontade de Deus e logo se entregam às mais variadas e pútridas costumes, ações. É que nem o jovem que despreza a vontade de Deus. Isso acontece muito com os jovens. Eu espero que não aconteça com nenhum de vocês. Que todos vocês amem a vontade de Deus com todas as suas forças, de todo o seu coração, para que isso não aconteça com vocês. Porque muitos jovens que desprezam a vontade de Deus se tornam ignorantes e caem na imundícia do mundo. Vão para a balada, se entregam aí a fazer sexo com N pessoas, pegam doenças, usam drogas e caem nesse estilo de vida que um dia vai os levar para a morte. E a morte é a terceira consequência do desprezo pela vontade de Deus. É a morte. Primeiro é a ignorância, segundo é a impureza e terceiro é a morte. Sim, desprezar a vontade de Deus, desprezar os caminhos do Senhor é cavar a própria cova. Muitos jovens têm a sua vida ceifada, têm a sua vida encerrada precocemente, porque desprezaram a vontade de Deus, desprezaram viver uma vida reta, santa, obedecendo a Deus, obedecendo os pais, crendo no Senhor Jesus Cristo. Tudo isso, desprezaram tudo isso. O que aconteceu? Drogas, doenças, solidão. Acho que na balada, tudo bem, várias pessoas ali, depressão, doenças psicológicas, isso acontece. Creia, pergunte para os seus pais, isso acontece com muitos. Espero que não aconteça com nenhum de vocês. Se mantenham pela graça de Deus, peçam a Deus para que Ele os mantenha nos seus caminhos, indo à igreja, estudando a sua palavra, orando, tendo comunhão com os irmãos
E assim você vai ser protegido, inclusive da morte precoce. Abra sua Bíblia aí em Jó 36. Jó 36, 13 e 14. Eu vou ler numa outra versão, porque a versão que eu costumo utilizar, que é a revista e atualizada, ela está muito complicada. Eu achei que para vocês, acho que até para mim, eu vou abrir aqui nas duas versões para nós compararmos. Jó 36, versículo 13 e 14. Vejam aí, ó, vamos ver a RA, que é a revista atualizada, o que ela diz. Os ímpios de coração amontoam para si a ira. Até aqui deu para entender. O que o ímpio faz? Ele amontoa para si a ira de Deus. E agrilhoados por Deus, aí já deu uma dificultada, né? Agrilhoados vem de preso, né? De punição. São os grilhões. Não é gril, não é que Deus vai colocar os ímpios no gril. Não é isso, tá bom? Presos aí, punidos por Deus, não clamam por socorro. Vocês estão sendo punidos por Deus, porque Deus está irado com eles, e ainda assim eles não clamam por socorro. Por quê? Porque são ímpios de coração. Parece um rei que nós conhecemos, não parece? Parece o rei Acabe. O rei Acabe foi punido por Deus com a seca, Elias ali, mostrando que os profetas de Baal de nada valiam. Tudo isso, o ministério de Elias ali, todo vapor mostrando para Acabe: Acabe, acorda, ímpio de coração. Deus está irado contra você, acorda. E ainda assim Acabe não queria saber da vontade de Deus, não queria saber de Deus, não queria saber de nada. E aí o versículo 14. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Aqui ficou estranho. Vamos ler na nova versão transformadora, NVT. É um pouquinho melhor. Pois os ímpios são cheios de ressentimento. Olha aqui, o rei Acabe descrito aqui. Mesmo quando Deus os castiga, não clamam por socorro. Morrem em plena juventude, depois de desperdiçar a vida em imoralidade. Isso aqui é um retrato dos dias atuais, meus queridos. É um retrato dos dias... Os jovens estão desperdiçando a sua vida na imoralidade. E eles morrem, têm a sua vida ceifada, morrem em plena juventude. Se não morrem, sofrem as consequências de terem se entregue à imoralidade por tantos anos, tão cedo na sua vida. Então, as três consequências do desprezo pela vontade de Deus, por sua palavra, a ignorância, segue aí a impureza, a imoralidade e a morte, muitas vezes, a morte. Você não quer que isso aconteça na sua vida? Então, preze, seja como Josafá e não como Acabe. Isso aconteceu tudo com Acabe. Acabe vivia uma vida de ignorância. Acabe, não há relatos necessariamente que ele era imoral, mas mostrava ali que ele tinha uma moralidade muito baixa, inclusive porque ele deixou Nabote ser morto. Acabe não ligava muito para isso, se assassinava ou não. Então ele tinha uma moralidade muito baixa, era um homem imoral, e aí Deus seguiu a sua sentença de morte. E talvez ali ter abreviado os seus dias. Não seja como Acabe. Lembre-se disso, é muito grave. Você pode morrer. Se você está desprezando a vontade de Deus, você pode morrer. Lembre-se disso. E o versículo de hoje é um versículo curtinho, fica fácil de memorizar. Está lá em Provérbios 1, 7. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Olha aqui, não anda em ignorância. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino.
Isso é o que acontece com os loucos. Se te chamarem de louco, porque você crê em Deus, sabe que você não é. Mas o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Mantenha esse versículo na sua mente por toda a sua vida, para você lembrar que a vontade de Deus, o afeto, a vontade de conhecer, o que Deus manda, as suas ordens, os seus preceitos, os seus caminhos, isso vai livrar você inclusive da morte. Espero vocês no próximo vídeo, que Deus abençoe todos vocês, dê uma excelente semana. Tchau, tchau.